Há alguns anos, o Brasil resolveu mudar de vez as regras de como o governo compra as coisas com o nosso dinheiro. Absolutamente tudo, de estradas à merenda escolar. Só que, um tempo depois, parece que a parte mais importante dessa revolução ainda não aconteceu. Bora entender essa história. Bom, essa pergunta é a base de tudo, né? Como o poder público decide usar o dinheiro que vem dos impostos? A resposta passa por um processo chamado licitação. E uma nova lei prometeu deixar tudo isso bem mais inteligente. A grande virada aqui foi de mentalidade. Antes, a regra era clara: compra o mais barato e ponto final. A nova lei chegou dizendo: opa, calma aí. O mais barato hoje pode sair muito mais caro amanhã. Sabe, é a diferença entre comprar um sapato que desmancha na primeira chuva e um que vai durar anos. Então não foi só uma atualização de texto, foi, na verdade, uma nova promessa de fazer o gasto público ser mais eficiente, mais inteligente de verdade. E essa frase aqui, ela resume tudo. A nova lei finalmente colocou no papel o que todo mundo já sabia por experiência própria. O famoso barato sai caro. É aquela estrada mais barata que precisa ser toda remendada um ano depois, ou o computador super em conta que não consegue nem rodar os programas básicos. O prejuízo vem depois. Ou seja, o ponto central é que a lei trouxe uma lógica mais moderna, quase de empresa, para os contratos públicos. É pensar no todo, no longo prazo, e não só na etiqueta de preço inicial. Legal, a filosofia é ótima. Mas e na prática? Como é que isso funciona? Pois é, a lei criou algumas ferramentas bem específicas para tirar essa ideia do papel. Primeiro, uma regra de segurança importantíssima foi mantida. O governo, por padrão, só paga depois que recebe o produto ou o serviço. Simples assim. É uma forma de proteger o dinheiro público, claro. Mas ela também trouxe mais flexibilidade. Ela criou uma exceção bem poderosa para casos em que pagar adiantado seja, e essa é a palavra-chave, indispensável. E aqui está o pulo do gato. A lei é super rigorosa com o significado dessa palavra. Indispensável não quer dizer útil, ou mais fácil, ou seria bom se. Não. Quer dizer que sem o pagamento adiantado, o contrato simplesmente não acontece, não é viável. E olha como isso é importante. Não é para facilitar a vida do gestor, não é para conseguir um descontinho qualquer. A ideia é justamente essa: impedir que uma ferramenta, que é para ser uma exceção crítica, acabe virando uma brecha usada para tudo. E a lei vai além da parte financeira. Ela transforma o gigantesco poder de compra do governo numa ferramenta social. A lógica é, poxa, se o Estado vai gastar bilhões de reais, por que não usar essa grana para ajudar a resolver outros problemas da sociedade ao mesmo tempo? Um exemplo fantástico disso é o reembolso creche. A partir de agora, as empresas que prestam serviços para o governo federal são obrigadas a oferecer esse benefício. Pensa só, um contrato de limpeza ou de segurança está ajudando, na prática, a diminuir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. É muito poderoso. Bom, a lei, no papel, é incrível, mas a gente sabe que entre a teoria e a prática existe um abismo. E é aí que a gente chega no grande conflito da nossa história. Essa metáfora de um especialista define a situação perfeitamente. É isso. A gente tem uma ferramenta de altíssima performance nas mãos, uma Ferrari, mas o pessoal insiste em dirigir como se fosse um carro velho, com medo de acelerar. O problema não é a máquina, é o piloto, é a cultura. E os números? Bom, os números mostram que essa cultura antiga está bem viva, obrigado. Um relatório recente do Tribunal de Contas da União, que é o grande fiscal dos gastos do governo, é de cair o queixo. Quase 73% dos contratos são feitos sem concorrência. O que deveria ser uma exceção rara virou a regra do jogo. Para a gente entender como isso acontece no mundo real, vamos olhar o caso da licitação para o famoso São João de Caruaru, um contrato de mais de 15 milhões de reais. O que o promotor apontou foi o seguinte: eles juntaram num pacote só coisas que não têm nada a ver uma com a outra, desde a iluminação do palco até a pavimentação de calçadas. Agora, que empresa faz tudo isso bem? Quase nenhuma. O resultado, segundo ele, é que isso restringe a competição e, claro, levanta a suspeita de que o jogo já estava combinado. Mas calma, apesar desses problemas, a história não acabou. Existe sim um caminho para fazer essa revolução acontecer de verdade. E ele passa por duas palavras: inovação e cultura. E a prova de que é possível está aí. Existem bons exemplos. Cidades como Canela, no Rio Grande do Sul, estão mostrando para o resto do Brasil como se faz. Eles investiram em treinamento, abraçaram a nova mentalidade e o resultado veio.
Eles provaram que a lei, quando levada a sério, funciona, e funciona muito bem. E a tecnologia pode ser a grande aliada para acelerar essa mudança de mentalidade. Uma nova onda de inovação já está vindo aí. O governo está criando o CX. Pensa nele como se fosse uma Amazon ou Mercado Livre do setor público. É uma plataforma online para comprar coisas do dia a dia, itens padronizados, de um jeito muito mais rápido, transparente e com menos burocracia. E tudo isso nos traz de volta ao ponto principal. As ferramentas, as leis, a tecnologia, tudo isso está aí, disponível. Mas elas sozinhas não fazem milagre. Elas exigem uma nova mentalidade para serem usadas direito. Portanto, o ponto crucial é exatamente este. O desafio agora não é mais criar novas leis. A lei que a gente tem é boa. O grande desafio é institucional, é cultural. Depende de treinamento, de liderança e principalmente de coragem para abandonar os velhos hábitos que são tão confortáveis. No fim das contas, a lei abriu a porta. Ela deu a chance para uma mudança de verdade. A grande pergunta que fica no ar é: a cultura da administração pública vai aceitar o desafio e vai ter a coragem de atravessar essa porta? A revolução começou, mas está longe de acabar.